Bem, gente, hoje no livro onde nós iremos entrar, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Iremos ler capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. São dois versículos. Por que que hoje eu vim falar desse livro? Esse livro é muito bom para mim hoje vir falar para vocês. Porque é um livro onde foi escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele usa muitas cartas que ele enviou para as igrejas, pelo intermédio do nosso irmão Tito, né? Que ele era um cara que sempre estava do lado do apóstolo Paulo. Com certeza posso dizer que o Tito era um discípulo do apóstolo Paulo. Tito ele era um diácono. O que é diácono, Betinho? É aquele que está sempre pronto para a obra de Deus. Então, por isso que eu estou falando aqui a respeito do apóstolo Paulo, porque que ele mandou essa carta para os irmãos que estavam lá na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito importante, porque é onde existia um povoado muito grande, era um povo que onde acreditava muito na presença de Deus. Então, era um povo que onde estava acontecendo várias reuniões, que eu posso dizer que essas reuniões é o quê? Era uma reunião onde estavam falando o quê? Dos salmos, era uma reunião que estavam falando era dos bem-feitos que Deus fez no Velho Testamento, onde Deus fez maravilhas, e o povo estava ali, naquela igreja, cantando, orando, fazendo as suas reuniões religiosas, onde o povo ali acreditava muito em Deus. Mas que existia aquele povo que estava um pouco assim saindo ali da presença de Deus, que estava saindo da igreja, mas que o apóstolo Paulo ele pegou todo aquele povoado e passou uma carta para aquele povo, para que aquele povo viesse entender o que é a graça de Deus sobre aquele povo. O apóstolo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, com as suas palavras, ele estava falando aqui, porque pela graça sois salvos. Gente, foi sempre uma discussão grande. O homem teve sempre uma confusão muito grande a respeito da graça de Deus. Será que eu vou ser salvo pelas minhas obras? Será que eu vou ser salvo pela minha fé? Como é que vai ser a minha vida com Deus quando eu partir deste mundo? Há uma confusão muito grande na mente das pessoas, porque as pessoas ficam muito aflitas. Será que o meu jeito de ser vai ser assim? Como é que eu tenho que me comportar nas ruas? Como é que eu posso me agir? Porque no dia que eu falecer, no dia que eu partir desta vida para outra, será que eu vou ficar com Deus? Há muito na mente das pessoas assim. E isso nós temos que ser libertos disso. Porque nós temos que ter a garantia de nossa salvação. Porque o apóstolo Paulo, quando ele mandou essa carta para a igreja, ele teve uma preocupação de dizer para a igreja que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a nossa fé que nós temos em Deus. Para mim e para você ser salvo, não é preciso nós fazermos mais nada. Por quê, Betinho? Porque o apóstolo Paulo, em suas palavras, ele afirma e ele confirma para a sua igreja que nós somos salvos pelo sacrifício e aquilo que Cristo foi feito na cruz do Calvário. O sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, que foi um sacrifício de morte, que foi para mim e para você, foi um sacrifício para que o povo viesse entender que nós fomos comprados e lavados com seu sangue. Para que nós não podemos fazer nada para nós encontrarmos a salvação. Não, não, não. Porque isso é um dom de Deus. O apóstolo Paulo ele teve uma preocupação de trazermos isso aqui que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, para dizer para a igreja que ele estava ministrando ali. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Se isso aqui é um dom de Deus, para que nós iremos ficar preocupados de fazer A e de fazer B? Nós somos salvos pelas misericórdia e pela graça de Deus, porque isso é um dom de Deus. O que é um dom de Deus, Betinho? Aquilo que ele botou em nosso coração foi a fé. E se você e se eu temos fé, isso aqui nós temos que colocar em prática, que está escrito, eu e você, nós iremos ser salvos. Betinho, mas por que o apóstolo Paulo está afirmando isso? Porque existia uma confusão grande naquela igreja. O povo estava preocupado como eles iriam ser salvos.
como hoje existe uma grande preocupação por como que nós vamos ser salvos. Nós iremos ser salvos pela graça de Deus. Mediante as nossas obras? Não. Mediante a nossa fé. Tudo nós podemos perante a nossa fé. Se eu e você tivermos fé, nós iremos conseguir. Não adianta você buscar a tua salvação, você subindo em monte, você descendo, você subindo em certo local para você receber uma certa salvação. Não, nós iremos ser salvos pela graça. Isto aqui é uma confirmação através do apóstolo Paulo, nesses versículos da Bíblia Sagrada, que está escrito aqui no capítulo 2 de Efésios. O apóstolo Paulo, ele teve uma preocupação de levar para a igreja de Éfeso essa palavra, para que o povo viesse entender o mistério da salvação. Gente, é fácil de entender o mistério da salvação. Não é difícil. Não precisa você fazer mais nada. Não é preciso você fazer nenhum sacrifício. Porque o verdadeiro sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. Não adianta você estar brincando de buscar salvação, não. Tudo que foi feito lá no Gólgota, chamado Calvário, no Monte Caveira, pelo sacrifício de um homem. Que homem foi esse, Betinho? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque através de um homem que veio entrar o pecado neste mundo, e através de um homem que veio a graça de Deus, que foi pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou para você no livro de Romanos? Através de um homem que veio o pecado neste mundo. Quem foi o homem? Foi Adão. E qual foi o homem que trouxe a salvação reveladora? Pela graça. Jesus Cristo. Não foi o sacrifício. Ele não foi levado ao matadouro por mim e por você. Não é assim que as escrituras estão dizendo? Então, para que eu vou usar outros termos para salvação? Outra maneira de buscar salvação? Se pela graça de Deus que nós iremos ser salvos? Mediante a nossa fé, porque isso é o dom de Deus. Não precisa trazer novas regras. É apenas nós temos que entender que o mistério da salvação é isto aqui. É isto que o apóstolo Paulo revelou no livro de Efésios. Por isso que isso aqui nós temos que trazer na nossa vida, para que nós podemos colocar em nosso coração as verdadeiras palavras que está escritas aqui nas Escrituras. A Bíblia. É aqui onde vem tudo que nós iremos entender o que é a salvação. A salvação. Você não faça nada para receber a salvação, tá? Porque já foi feito. E esse feito foi bem feito. Por causa do nosso pecado, que foi derramado na cruz do Calvário, a vida. E esta vida estava em Cristo. E esta vida está aqui comigo e com você. O apóstolo Paulo, ele dizendo mais. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos deleitos e pecados. Nós quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então foi tudo pelo intermédio de um homem, que foi de Jesus Cristo, tá? Gente, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu like, muito obrigado pelo teu apoio, tá? Muito obrigado, gente. Gente, eu não sou pastor, tá bom? As pessoas estão espalhando aí que sou pastor, mas não sou. Apenas eu tenho um conhecimento da Bíblia. Tenho 20 anos, gente, que estudo a Bíblia, 20 anos que eu estudo a Bíblia. Então, aquilo que eu aprendi, por que não irei passar para vocês? Tenho que passar. Se eu estudei, tenho 20 anos que estudo a Bíblia, eu tenho que passar aquilo que está na minha mente, aquilo que está no meu coração. Até porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então, eu tenho que falar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela força. Continua dando like. Vai aí compartilhando, dizendo que nós estamos aqui, tá? No nosso canal A Cura. A Cura. Então, gente, um beijo para vocês, tá? E um abraço. Tudo de bom. Tchau.